você que vai fazer o Enem 2024, que já começou a estudar ou que vai ainda começar a estudar, você está no lugar certo, tá? Se você sonha em passar no Enem 2024, vai fazer a prova lá no final do ano, e sonha em fazer medicina, passando pelo SISU ou qualquer outro curso que também seja concorrido em universidades públicas, federais do nosso Brasil, é aqui que você precisa estar. E muito provavelmente a decisão que está na sua cabeça é qual cursinho presencial eu vou me matricular agora, ou qual plataforma online eu devo assinar, qual deve ser a melhor para eu passar. Olha, não é essa a resposta que você precisa agora, então presta bastante atenção que eu vou te contar hoje o que você precisa fazer para passar no Enem 2024. Olá, seja muito bem-vindo à Semana da Aprovação em Medicina no Enem. Estou muito feliz de ter aqui com você, comigo. Essa será a nossa primeira aula. Eu sou o professor Otávio Carvalho e estarei com você essa semana hoje, amanhã às 9 horas da noite e também na quarta-feira às 9 horas da noite para as nossas aulas 2 e 3. Eu tenho certeza que se o seu sonho é passar no Enem, especialmente para medicina, para qualquer outro curso, mas especialmente para medicina, por ser o curso mais concorrido, ter as notas de corte mais altas, o lugar certo para você estar essa semana é aqui comigo. Eu tenho certeza que essas aulas vão ser um divisor de águas na sua preparação. Isso vai fazer total diferença para o seu resultado final, para a sua aprovação em medicina lá no SISU 2025. E nessas 3 aulas eu vou te mostrar os erros que impedem você de alcançar a medicina, de conseguir essa aprovação numa universidade pública. Eu vou te mostrar o que você deve fazer dentro do seu planejamento de estudos e das estratégias de estudos que você vai percorrer em 2024 para alcançar sua aprovação, alcançar a maior nota possível. E na terceira aula eu também vou abrir vagas para o meu programa de mentoria, a Mentoria Acelera Enem, o programa de mentoria pago, em que eu acompanho você até o final da jornada, até o SISU, até o desfecho dos seus estudos, tá bom? O que eu quero te mostrar aqui é como que você vai passar para a medicina no Enem, fazendo o que cursinho e escola nenhuma vão te dizer. Porque é isso. Na verdade, o que acontece é que no cursinho e na escola não tem como você ter uma preparação individualizada, porque está todo mundo dentro do mesmo ambiente e as diretrizes elas precisam ser trabalhadas em cima do conteúdo para atingir a todos. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer além disso, além do cursinho, além da plataforma que você vai assinar, além da sua aula no terceiro ano do ensino médio, para passar em medicina. Mas quem sou eu? Como eu posso te ajudar? Meu nome é professor Otávio Carvalho, eu sou especialista em Enem, SISU, TRI e sou professor de cursinhos, de ensino médio. Ajudo alunos todo o Brasil com a mentoria Acelera Enem, uma mentoria online, a alcançarem seus sonhos, seus objetivos no vestibular. Ó, quem vai passar no Enem, levanta a mão e dá um grito! Canto livre e canto também, tá? Tô brincando, não canto não. Agora presta atenção aqui comigo numa coisa. E olha só, essa semana da aprovação em medicina no Enem é para qualquer aluno que vai fazer o Enem. Então, assim, não interessa se você estudou em escola particular, se você estudou em escola pública, se você se acha menos inteligente, se você tem dificuldade em matemática, ou se você não é bom na redação, se você está há muitos anos sem estudar e está voltando a estudar agora, se você nunca levou muito a sério a escola e agora você percebeu que você precisa de uma preparação diferenciada para passar no Enem nos vestibulares. Então é para qualquer um. Qualquer um que queira vai assistir essas 3 aulas. Eu tenho certeza que vai sair dessas 3 aulas com uma outra cabeça, outra mentalidade, outro fundamento rumo à prova e depois ao seu resultado, um resultado positivo, eu espero. Eu sei que todo mundo que quer fazer medicina, que sonha em passar numa federal, por exemplo, a gente viu no último SISU que mesmo com as notas caindo em relação à TRI, ou seja, você precisava acertar mais questões para ter a mesma nota que um aluno teve ano passado. Vou falar bastante sobre teoria de resposta ao item, a TRI, sobre SISU, sobre ProUni, sobre FIES, sobre estratégia de prova, mas a gente viu no último ano que um aluno que acertou 150 questões no Enem, para ele ter a mesma nota em 2022, para ele ter a mesma nota em 2023, ele precisava pelo menos 10 questões a mais. E quem quer medicina conseguiu isso, aumentou esse número de questões, então as notas estão muito altas.
Se as notas estão muito altas, você vai precisar se diferenciar do bando. Por que eu digo isso? Porque existem duas maneiras de você estudar no vestibular, né? E eu digo categoricamente que existe um jeito certo e existe um jeito errado. E aí você pensa, vou me matricular num cursinho presencial, vou sentar aqui na primeira carteira, vou estar sempre ligado no que o professor está dizendo, não vou perder nenhum detalhe, vou fazer todas as anotações e isso vai me fazer ser aprovado. Não é isso que a gente está vendo acontecer. O que vai fazer você ser aprovado em medicina no Enem são detalhes que individualmente você vai precisar descobrir ao longo do ano. Quando você se senta aqui no primeiro lugar da sala de um cursinho lotado, você vai ter acesso às mesmas informações que todo mundo. Você vai resolver os mesmos exercícios, você vai ver as dúvidas suas e dos seus colegas tiradas, mas você vai ter o detalhe que te aprova escondido em meio a tanta informação que você vai ter acesso. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que o jeito certo de estudar é exatamente observando esses detalhes. É no detalhe que mora a sua aprovação. E o detalhe está presente onde? Está presente no que você faz além da escola, além do cursinho. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a responsabilidade da aprovação, ela não é da escola e do cursinho. A escola e o cursinho, elas vão fazer um trabalho em cima do conteúdo. E aí eu vou trazer aqui para vocês 3 erros que todo aluno comete quando ele começa a estudar, especialmente para aqueles alunos que querem passar para a medicina, cometem e que ele não percebe que aquilo está afastando ele da aprovação, tá? E o primeiro erro é exatamente esse. É depositar no cursinho ou na plataforma online a esperança da sua aprovação. Então o aluno vai lá e ele assina a melhor plataforma, ou ele se matricula no melhor cursinho presencial da cidade, pensando que o fato dele ir para as aulas, assistir às aulas daqueles professores, resolver aquelas listas de exercícios, basta para que ele passe em medicina lá na frente. Isso não basta. E o pior é que você se esforça, você gasta o seu tempo, você estuda. Eu tenho plena certeza de que você imagina que está fazendo a coisa certa, mas deve ter alguém aí que está me assistindo, que está me ouvindo, que já não passou 1 ou 2 ou 3 vezes no Enem, e que estava fazendo isso, estava fazendo tudo certo, que estava assistindo todas as aulas, que tem todas as anotações, os resumos, que provavelmente se fizesse uma prova semanal, tirava 10 todas as vezes. O problema é exatamente esse. Essa prova não é semanal. Na verdade, o que acontece é que nós todos, eu também passei por isso, a gente foi treinado pela escola a ter semana de prova. Então, você tinha lá um mês de conteúdos, os professores passavam aqueles conteúdos, você fazia listas de exercícios, você aprendia muito bem aqueles conteúdos, e aí antes da prova você dava aquela revisada monstra. Fazia aquela revisão especial do professor, né? Aquele bizu gostosinho, que o professor fala, faz isso aqui pode cair na prova. E você tirava nota boa na prova. Você passou durante toda a sua escola, isso sempre funcionou. Você chegou até o final, você está aqui, você vai fazer vestibular, isso deu certo. Só que agora o esquema é diferente. O Enem, ele não é uma continuidade, uma continuação do ensino médio. Ele é um concurso público, ninguém é obrigado a fazer o Enem. Como ele é um concurso público, e igual a todos os outros concursos públicos, o Enem tem várias peculiaridades. Então, o concurso para juiz federal é diferente do concurso para bombeiro militar, que é diferente do concurso para auditor fiscal, que é diferente do concurso para professor do estado, por exemplo. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender como funciona esse concurso, que é o Enem. Então, se eu disse para você que o primeiro erro é achar que a, a escola e o cursinho serão os maiores responsáveis pela sua aprovação, e pensar que aquele conteúdo, assistir aquelas aulas, vai ser suficiente, o segundo erro é não conhecer as regras do Enem. E quais são as regras do Enem? O Enem é uma prova composta por 180 questões de múltipla escolha e uma redação, feita em 2 dias, 2 domingos. No primeiro domingo você tem 5 horas e meia de prova e faz as 90 questões de ciências humanas e linguagens. Linguagens envolve português, literatura, gramática, e ciências humanas envolve geografia, história, filosofia e sociologia. E também a redação. No segundo dia você tem meia hora a menos, são 5 horas de prova. E nessas 5 horas você deve fazer 90 questões de matemática e ciências da natureza, sendo que ciências da natureza engloba química, biologia e física.
Assim que sai o edital do Enem, isso deve sair em meados de maio, junho, você já tem que fazer sua inscrição e esperar para fazer a prova lá em novembro. Depois de novembro, lá em janeiro, sai o resultado do Enem. E com o resultado do Enem, você pode inclusive usar a sua nota para estudar fora do país. Algumas universidades na França, nos Estados Unidos, em Portugal, aceitam a nota do Enem como parte da classificação. Mas é óbvio que a nota é utilizada especialmente no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, em que universidades públicas do Brasil oferecem vagas de todos os cursos, inclusive mais de 5.000 vagas em medicina, para você entrar nas melhores universidades do país. São muitas regras, como por exemplo, a nota. Sua nota do Enem não é determinada pelo número de acertos, e sim por um algoritmo, a teoria de resposta ao item. Outro detalhe importante é que, dependendo do seu curso e da universidade, as provas terão pesos diferentes. É isso mesmo, pode ser que matemática valha mais que natureza. Para saber, inclusive, os pesos que a universidade dá para cada curso, você deve conhecer o termo de adesão ao SISU que a universidade divulga. O processo do Enem funciona da seguinte maneira. Vai sair o edital da prova, você faz sua inscrição, geralmente em maio, junho. A prova acontece sempre em novembro. E aí lá em janeiro, quando sai o resultado do Enem, acontece o SISU, que é um site em que você escolhe 2 opções de curso e universidade. Eu vou falar bastante sobre o SISU na nossa aula 2 amanhã, mas para você saber os pesos, as universidades divulgam um negócio que se chama termo de adesão. E é só você pesquisar no Google, termo de adesão, o nome da universidade, SISU 2024. No ano que vem vai ser 2025, né? Ali você consegue ver todos os cursos e os pesos que estão determinados para eles. E o terceiro erro, o erro grave que todo aluno comete, é não individualizar a sua preparação. Então, o que você faz? Se você está aí numa plataforma online, você vai assistir as aulas que a plataforma vai te dar, você vai fazer aqueles exercícios e você pode até fazer alguns simulados. Mas você nunca olha para a sua particularidade. A sua particularidade é que vai te aprovar. Ou seja, você precisa ter um planejamento de estudos, um cronograma feito sob medida para você. E esse planejamento ele precisa ser refeito a toda semana. Existem 2 mantras que eu acredito muito na preparação para o Enem. O primeiro é que o erro é o seu melhor amigo nesse ano de preparação. Então, quando você erra, você está indicando para você erra um exercício, erra uma questão do simulado, erra uma questão de uma lista de física, você está indicando para você mesmo que você pode repetir esse erro lá no final do ano. Imagina, por exemplo, que... Eu vou contar essa historinha para você. Imagina que esses senhores aí, esses anciões tipo Gandalf do Senhor dos Anéis, chegassem à porta da sua casa dizendo: olha só, tô aqui com um pergaminho com todas as questões que você vai errar no Enem 2024. O que você faria? Você sairia correndo desesperado para resolver tudo o mais rápido possível, não é mesmo? Agora, por que você não corrige os seus erros do dia a dia? Além disso, outro mantra que eu acredito muito que pode te colocar dentro da Universidade de Medicina é que o que você não revisa vira pó. Num ano tão longo de preparação, se você não programar revisões toda semana de conteúdos importantes, que sejam os mais importantes, você vai esquecer isso na hora da prova. E você vai errar lá na frente algo que era fácil para você, que vai fazer com que a TRI, que eu vou falar na manhã, na aula 2, vou explicar para você amanhã, desvalorize sua nota. Pode acontecer, por exemplo, isso aqui, ó. Alunos que têm mesma quantidade de acertos e que têm notas muito diferentes. Professor, mas com tantos conteúdos, como que eu vou organizar a minha vida em relação aos conteúdos que eu devo estudar mais? Porque não dá tempo de estudar tudo na mesma quantidade, com a mesma intensidade. É verdade. Eu costumo utilizar uma sigla que se chama PRD, em que P representa o peso, R representa a recorrência e D representa a dificuldade. Como você sabe, quando você for participar lá do SISU, cada curso, dependendo da universidade, determina pesos diferentes para cada matéria. Então, vou te dar um exemplo. Se você quer fazer medicina, a UFRJ e a UFMG, elas determinam pesos diferentes. A UFRJ vai calcular a sua nota com peso 4 para redação, 4 para natureza, 2 para matemática, 2 para linguagens e 1 para humanas. Ou seja, a sua nota vai ser uma média ponderada dessas notas. Lá na UFMG, em Belo Horizonte, essa UFRJ aqui do Rio de Janeiro, tá? Porque em Macaé são outros pesos.
Lá em Belo Horizonte, os pesos são diferentes. É peso 1 para cada matéria. Então, a sua nota é uma média simples. É só somar e dividir por 5. Você já tem a sua nota. Pensando nisso, um aluno que está se preparando para a medicina, ele deve pensar em qual universidade ele vai estudar. É uma escolha importante você fazer isso agora para você conseguir priorizar uma ordem de conteúdos. Você há de concordar comigo que o aluno da UFRJ Rio precisa priorizar ciências da natureza, que tem peso 4. É o dobro de matemática. Então, biologia, química e física precisam ter uma atenção muito especial dentro do cronograma desse aluno. Já o aluno da UFMG deve priorizar redação e matemática. Como as 5 matérias têm o mesmo peso, essas duas são as que possibilitam uma nota mais alta. Se a gente for analisar no último Enem, as notas máximas, olha, eu vou colocar aqui, a nota máxima de redação é sempre 1.000, as outras notas máximas elas variam, né? A nota máxima em matemática, por exemplo, esse ano foi 958. Todas as outras 3 tiveram nota máxima, ou seja, o aluno que acertou mais questões, que gabaritou a prova, não alcançou nem 870 pontos. Se os pesos são iguais, é interessante você investir em matemática e redação, além da aula e do cursinho que você já vai estar estudando. O PRD, eu costumo dizer que é o poder. É onde você vai priorizar os conteúdos que vão ser mais importantes para a sua nota. O P é de peso, o R é de recorrência, então você saber quais conteúdos caem mais na prova em relação aos outros. Eu acho que eu vou dar um e-book aqui que se chama Mapa da Aprovação. Na verdade, esse Mapa da Aprovação é um e-book exclusivo para os meus alunos de mentoria Saler Enem. Vou mostrar ele aqui para você. É um e-book que traz todos os conteúdos que caem mais, divididos ainda nos conteúdos específicos. Quem sabe eu não distribuo ele aqui de graça para vocês que estão participando da Semana da Aprovação em Medicina. Eu vou fazer um post depois lá no Instagram, me segue lá no Instagram, para você ver o que você pode fazer para ganhar esse e-book. Então, você vai estudar, priorizar os conteúdos que têm mais peso, que têm mais recorrência, e o D de dificuldade, os conteúdos que você acha mais difícil. E aí, isso vale muito para você pensar lá no cursinho. Se você está no cursinho presencial, a rotina, né, das aulas, dos colegas, das listas de exercícios, elas podem acabar consumindo o seu tempo, de forma que você acabe estudando da mesma forma que todo mundo vai estudar. Isso não vai te ajudar no que eu disse sobre o PRD, porque você precisa priorizar o que tem mais peso e o que tem mais recorrência, que geralmente será trabalhado no seu cursinho, mas você também precisa priorizar o que você tem mais dificuldade dentro desses conteúdos. Então, por exemplo, se você vai estudar matemática e você está estudando porcentagem e você tem muita facilidade em porcentagem, o professor vai ficar lá 3 semanas dando aula de porcentagem, talvez você devesse usar aquele tempo para estudar um conteúdo que você não tem facilidade, que você tem mais dificuldade. E aí é que entra o seu planejamento individual. Você precisa individualizar a sua preparação para que você não tenha os mesmos erros que você teve no ano passado e de novo não consiga ser aprovado. É disso que eu estou falando quando eu falo em preparação individualizada. Se você não individualizar a sua preparação, você vai ficar para trás. Você vai perder sua vaga para alguém. Pode ser outra pessoa que está aqui assistindo o vídeo. Então anota aí. Amanhã eu vou falar sobre as regras do jogo, as regras do Enem, como funciona a TRI, como funciona o SISU, como funciona um ProUni e FIES. Vou te mostrar tudo isso. Vou te ajudar a montar o seu primeiro planejamento de estudos para esse ano de 2024. E ainda vou trazer uma surpresa para você. Não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e curtir o post que eu vou fazer agora lá no Instagram. Se você quiser repostar aqui, coloca uma foto, marca @professor Otávio Carvalho, reposta lá nos seus stories. E quanto mais repostos eu tiver, maiores as chances de eu distribuir aquele book Mapa da Aprovação na quarta-feira para vocês. Assim vocês vão ajudar o professor a distribuir mais conteúdos lá no Instagram e também vão ter a possibilidade de ganhar um e-book de graça. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. Deixe as dúvidas aqui nos comentários e na caixinha de perguntas que eu vou abrir lá no Instagram. E eu te vejo amanhã às 9 horas da noite. Um forte abraço. Agora eu vou mostrar para vocês um registro do bate-papo que eu tive com a Jéssica, aluna da mentoria Saler Enem no ano passado, em 2023, que foi aprovada no SISU, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Entrei pra faculdade com o Enem. Aluno dedicado, tá despreocupado. Tem vaga
vaga no SISU, Sistema Unificado. Tô bem, tô zen, entrei pra faculdade com o Enem. Está? Também o acompanhamento que eu tive com você no SISU foi, assim, imprescindível. Ter ali aquela sagacidade de ver todas as notas de corte, de ver onde tem mais chance. Isso fez muita diferença também, porque no outro ano que eu tinha feito, eu achava que eu sabia no SISU, mas foi super diferente ficar ali aquele acompanhamento da planilha, as atualizações todas parciais. Isso fez muita diferença também, ter noção de onde eu tinha mais chance. Se não tivesse isso, talvez você nem chegaria na UFFS. Aham. Muito passaria provavelmente, né? Te espero amanhã para aula 2 da Semana da Aprovação em Medicina no Enem.